Hi, Alex. Hello, Alex. Oh, how nice to see ya. It's wonderful to see you too. Hi. Where are you now? In the States? I am in my home in Minneapolis. Minneapolis, all right. Mm-hmm. Yeah, how's life now? I mean, what have you been doing? Life has been good. I'm a teacher. I'm an English as a second language teacher. So I'm on my summer vacation right now, enjoying some time off after a very crazy school year. Oh, how nice. Yeah. Wonderful. So your master's degree here was nice for this definition of your career there, huh? It was. Oh, we're going to hear good news here. Let me introduce you the others before we start. We still have 3 minutes. The other guests are still arriving. Lena Jucá, I don't know if you had met her. She's a colleague and friend of your former supervisor. Nice meeting you. Yeah. Nice to meet you. And Lucas and Márcia are part of our commission here, our team, organization team. Lena is now the coordinator, the general coordinator of our program because I have retired. And so right now I'm just a volunteer. Gotcha. Júnia, you remember probably? I do. Hi, Júnia. Hi. Vale is here too. She's one of the coordinators of one of our projects. And Avani is one of our participants here. She's the first one to arrive. She's a new one you haven't met yet. I am here trying to remember the name of the English test book of Lena's. I don't remember the name of the book, but her name is so popular among textbooks. When it comes to textbooks, your name is one of the first. What was the name of your textbook? We had Prime and then we had High Up. Oh, yes, High Up, Prime, yes. Yeah. I used Prime at Cefet. Oh, yeah. That's why. Yeah. Thank you for that. That rang a bell. Okay. Wonderful. Just to let you know how we have organized everything, Alex, because very recently Google has started to limit the time. So this is why we have 2 links in case one, we lose one, we have a second one. So because we are planned to be here from 3 to 5 p.m. at the most, and maybe we could go a little further, but we are expecting only until 5 p.m. So we have planned this way. You are the first one to speak about your experience as an ETA, and then after as a researcher, if you want to, because we had invited you to come a second time, but I believe this is the only time you are available. Yeah. So you are free to talk about these 2 experiences. After all, you've been with us for about 4 years or more, right? Yep, 4 years. And I will introduce you quickly, of course, to the others. And then we will show a video that Humberto has recorded to present his part because he was not able to be here with us today. He went on a vacation trip, but he left this recording with us. And then we will open the second part in case we need to change links to Júnia, Rosi, Márcia. They will be talking about the experience of using reading in their classrooms after
you have taught them the lessons you have and all that, okay? I think this is going to be a wonderful afternoon for all of us. Maralise, my presentation is a little bit different because I didn't work in my school with the literacy about Alexander studied. Oh, no problem. You talk about your experience as a student. As a student when Alex was an ETA and then when he did his research, of course. We are here trying to remember those times. 4 wonderful years with him. Jackson is there, coming. People are entering. I think we could start. Do you think about 20 minutes would be fine for you, Alex? I think so. 25 minutes. Yeah, that should be good. Because there will be this introduction, and we are wasting time after that, after or before that, in fact, when we are still waiting for people. Okay. How many are there? This is vacation here too, for the teachers. Mm-hmm. They're having about 15 days of vacation. So this is why we don't have a great public for our event today, which is a pity in my opinion. But those who are here will enjoy it for sure. Hi, Rosilene. She is in Maranhão. Hi. Pará. Today I am in Pará. Now. Wow. Yes. Traveling along. I am going to Maranhão one Sunday. Okay. I thought you were all the time there. Rosie, what are you doing in Pará? Yes. What are you doing there? Visiting family. My family, my sister lives here. Where? Canaã dos Carajás. Wow. Canaã dos Carajás. Uma small city. Uh-huh. Small town. Wonderful. Wow. Yeah. Great. Enjoy. I love Pará. I love Belém. I love it. I love it too. You know that Lena is from Amapá, right? Did you all guys knew about that? Yeah, I'm from Macapá. Macapá. Yeah. Yeah. We have a great diversity of regions here at ConCol. Okay, shall we begin then? People are coming in, so they come in automatically, or Márcia let them in. Márcia will be in charge of showing what the guests here have requested. So I thank him, and I also thank Lucas, who is recording this meeting for us. If you want to open your cameras, so far it's okay. But your microphone should be off. Okay, I want to thank you for one more opportunity to be here with us in this celebration year of 10 years of ConCol, the 10th anniversary of ConCol, the 10th anniversary of the program Interfaces da Formação em Línguas Estrangeiras, and almost 20 years of EduConly. Our guests today are very, very special. We have a former ETA, Alexander Knoblock, and he also stayed with us longer for conducting his research named Catalysts of Critical Multicultural Literacy, Using Multicultural Children's Literature in a Brazilian EFL Classroom.
And now Alex is a EFL teacher in the United States, in Minneapolis, where he lives. I'm going to ask you, Alex, also to introduce yourself and tell us a little bit more about your career today. And after this wonderful experience with us that lasted 2 years, the first one as an ETA together with Nick Lopez. We couldn't get hold of Nick, unfortunately. I'm so sorry we lost contact with him. But we are so glad that Alex could make it. And he stayed a second year as an ETA to help the new ones to come. There was a new policy at that time, and so this made it possible for Alex to stay with us a little longer. And then after he went back to the States, he came back as a student at Pós-Lim, our graduate program, pós-graduação em estudos linguísticos, and did his research, as I just said the name, with the participants of ConCol, which was a wonderful experience for all of us. And we are also going to see a video prepared by Humberto Teixeira, who is away on a vacation and he had to travel, so he left a recording for us to see about his experience with Alex and Nick visiting his school at the time in a rural area. And then we will hear in a second moment, if in case our link stops working, we're going to enter the second link. And if not, we stay here. So let's wait to see what Google does with us. And in the second part, we will hear Rosilene Silva, Júnia, Alemão, and Márcia Silva about their experiences during Alex's teaching and afterwards with experience of this multicultural literacy in their classrooms. So I thank you all for being here with us, and let's begin. Alex, it's with you now. Great. Thank you for the introduction. And it's really good to be here to see so many familiar faces that I haven't seen in so long. And it makes me really happy that I'm able to participate today and relive my experience with Educonly and ConCol. I do have a presentation I prepared that I can share. But before I do that, I'll just talk a little bit about me. So I was in Brazil at UFMG from 2013 to 2017, so 4 wonderful years. And 2 of those years as an English teaching assistant, working with Maralice and Daisy in the Inglés Sem Fronteiras program. But after I finished my time as an ETA, I stayed at UFMG because of all the wonderful people to do my master's research. And I worked with Miriam Jorge. She was my advisor. And then I also worked with a couple of other professors as well to finish my master's. And then in 2017, after I defended, I came back to the United States to Minneapolis, Minnesota, way in the north. And I started teaching English to students who
don't speak English as their first language. So in the public school system in the US, any students who don't speak English receive English classes. And so I will teach English as a second language to those students. Unlike in Brazil, where I worked with adults, I work with the little kids. So they're 5, 6, 7 years old. In the US, they're in kindergarten, 1st, 2nd grade. So they're really tiny, but they are so funny, and I love working with them. And yeah, I think I've been teaching in the US for 4 years now, and it's been great. I've tried to go back to Brazil many times, but unfortunately, COVID does not seem to want to let that happen. But hopefully, maybe at the end of 2021 or 2022, I can be back in Brazil and hopefully see some of you all in person. I guess I'll go ahead and start with my presentation then. And let's see. I don't know if I need permission to share. Oh, hold on one second. No, there is no permission. I think you can share directly. Perfect. Oh, my computer doesn't want to let me, but hold on, I can fix that. All right. There we go. Let me see. Will this work now? All right. Can everyone see? Yes, it's working fine. Thank you. Perfect. So I titled my presentation, "The University Goes to School, Reliving My Experience with EduConly and ConCol." I worked with both programs, but mostly with ConCol. So like I said, I live in Minneapolis in the US now, and I work in the Shakopee Public Schools, which is a small town close to Minneapolis. And I work with students who are in kindergarten, 1st and 2nd grade. So they're about 5, 6, and 7 years old. Most of my students are Spanish speakers, but I do have a lot from Somalia and also from Cambodia. So when I think about, and when I got the email from Marilisi back in April asking me to share about my time in Brazil and specifically with ConCol, I started to think about the two parts of my experience. The first one as a Fulbright ETA for 2 years, and the second one as a master's student in Posling. And I started thinking about ConCol, especially as an ETA, and thinking about, I was like, wow, we would meet on Friday afternoons. You know, we're all busy people, so many things happening, but I was always so happy and impressed by how many teachers came every Friday to participate in the program and just how much they were getting out of it. I thought that was really cool and really special just to see all of that dedication and the support being provided. So with EduConly and ConCol, we really focus. So I was working with Nick Lopez, who many of you might remember, and we really focused on trying to not only teach English as a language and, you know, the structure of it, but also through the culture that we knew. Nick is from California. I grew up in a couple places in the United States, but in Ohio and Georgia mostly. And so talking about
culture through the US and then seeing how the language gets used in those discussions. You know, I remember talking about the regional culture in the US. So just now when we were talking about how Rosie's in Pará and then she's going to Maranhão, and there's all these different regions in Brazil, and just how different Minas is from the Nordeste and everything. And even within states, how different things can be. So I remember talking about the regional culture in the US. So many people were curious about the school system and, you know, how it's different from Brazil, the structure, public schools versus private schools. I remember having a debate about that. And I think these are some of the pictures with Bernadette and Luciana. I remember they were getting pretty excited about some of the things that we were discussing. And then, you know, because we're all teachers, what is our job? What is our role? We know teachers don't just teach English or math or science, but we support and help our students in things that are happening inside school and outside school. And many of us have students who aren't our students anymore, and now they come back to us to still share what's happening in their lives. I remember doing lots of activities to integrate, you know, all of the skills, the speaking, the listening, the reading, the writing, writing letters to our parents, writing letters to students as if they were graduating high school, you know, having these debates. And then also just most importantly, giving a voice to all of you, because we know that sometimes being an English teacher, you can feel really lonely, and maybe you're the only one in your school and nobody quite understands what you do every day. And so I remember we started a blog, Voices of ConCol, and we had I think I know Zelia shared some things, Josie wrote a poem, Umberto shared about an experience he had traveling, and different people wrote and contributed in different ways, and it was good to see that and see all of the work. And even though I loved teaching the ConCol classes and everything, I think for me, my favorite part, which I know we'll hear more about today, was definitely going on the school visits and seeing what you all do every day and meeting your students. You know, I know I had more pictures. I tried to find them all, but I don't know where they went. But, you know, I know I went to Umberto's school, I went to Josie's school, Zelia's, Kelly's, Márcia's, Júnia, we went to your school. And it was just so much fun to see you in your element and all of the amazing things that you do. So this was definitely the thing that I loved the most about ConCol, because, you know, seeing teachers and what they do in their spaces and their students, it's the best. And so this was really, all of this work was really in 2013, my first year, because in my second year, I worked more with Inglés Sin Fronteras. And even though I stopped into Educonly and ConCol a little bit, I know that other ETAs took over that teaching. I think it was Christian and Sarah after me, and Nick. So, but it was always great to have that contact still. And then when I decided to do my master's and I was thinking about, how is this going to work? Who do I know? I just thought about all of you in ConCol and how great that experience was. So when I decided to get my master's, I thought, this is perfect. I reached out to Maralisi to see if it would work out to do my research with some of the teachers in ConCol, and she immediately was so gracious and said, of course, you absolutely should do this. And so I set about planning everything, and
I had my mini curso at the beginning of 2016, where I had 6 classes with 12 ConColers. And the whole goal in my research was I am really passionate about reading and literature. And I think that children's literature is a great tool to use to teach English, because the language is real and authentic, but then you have all of the pictures that tell just as much as the words and can help you understand everything. And so I really wanted to use that, but I didn't want to be the one going into your classrooms and teaching a lesson. I wanted to provide you all with the tools to then go back to your schools and say, hey, we're gonna read this book and we're gonna talk about it and we're gonna do an activity and see, you know, how this helps us learn English, but also talk more about what's going on in the world around us. And so I tried to do a mixture of theory and practice and just really think about how we can use multicultural children's literature. So books that we call them mirrors and windows, books that can be a window into somebody else's world and experience and culture, or books that can be a mirror of our experience and our culture. So we looked at a lot of books. People developed lots of activities, but in the end, Josie was so excited to work with the story of Ruby Bridges, and I know she will talk more about this, so I don't want to talk too much, but she chose this story to use with her students who are in high school. She did an independent guided reading with different questions for them to think about as they read. And they talked about things like citizenship and racism and the importance of education. Since Ruby Bridges was the first Black student to attend the all-white schools in New Orleans, Louisiana in the 1960s. And then they made posters about their experience. And it was so great to see the work that Josie and her students did. I have some examples of things that just really stuck out to me in my research. One of them is, a lot of Josie's students identified with Ruby and her story because they identify as people of color and they have experienced discrimination because of the color of their skin or because of where they live or where they go to school or where they work. And so these are just some examples of, what her students wrote, all in English on their own. There's one on the very bottom that I love that the student says, I think that it is absurd, a strange thing for a kid with only 6 years old being carried to school like a prisoner because they had so many police officers. And I thought that was such a great insight and idea. And the student was sharing their ideas in English. And some of the other students said that this story made us reflect about racism and that to win in life, we need to have faith and not hear prejudice. Wanting justice and how she went through so many difficulties and she faced them all. And she didn't give up. And so we need to focus on what's happening around us, just like Ruby did, because we know there's a lot of inequity in the world, especially for people of color. And another student who, some students, because they were so passionate, they
shared in English and in Portuguese. And so this student shared her ideas in Portuguese and I translated it. But, you know, she said, first, I tried to put myself in Ruby's shoes and I thought, what would I have done if I were Ruby? But I was also curious about why the white people were so angry and what made them that way. What were their reasons for stopping Ruby? I also wondered what I would do if I were Miss Henry, Ruby's teacher. Would I have stayed to teach Ruby? You know, and I'm thinking about that, you know, reading this quote brought me back to so many moments in ConCol where we talked about how English wasn't always valued, especially in public schools in Brazil. You know, people just think, oh, you learn the verb to be, and that's it. You know, you have all these years of schooling and you learn the verb to be. But here's this student who is reading literature in English and sharing her ideas and really thinking about, what would I do in this situation? Would I have the courage to do this? You know, and thinking about that disconnect between the stereotypes of what English teaching is in Brazil, but what's actually happening in the classroom. And, you know, this is just one classroom. This happens all over Brazil all of the time, but people just don't always realize that. And there was another student who Josie sent me a voice memo that was minutes long. I think it was like 6 minutes. It took me a long time to transcribe and type out everything she said. But you know, she said, what can I say? For me, this story was really captivating. It helped me a lot because it came into my life at the most marvelous moment. Before Josie showed us the book, I was already feeling kind of bad about racism. I was participating in some social movements with my cousin, and I saw the power that Black people have when they come together. Not just Black people, but all people who suffer prejudice. When Josie showed me this book, I felt really, well, at first I was really shaken because unfortunately, or fortunately, I don't know, I put myself into Ruby's shoes and I know what she went through because I've suffered racism myself. It hurts a lot. And it's just so sad that society has got to this point, to the point where you aren't accepted for who you are. And it's not just Black people who feel this, but gays and transgendered people, people from different social classes and with different beliefs. I don't know, people who are just different. And, you know, again, I'm thinking about, wow, this is such powerful thinking, you know, from this student who, you know, people think, oh, she doesn't know enough English to read a book and to talk about it in this way. Yet here she is doing that because of, you know, all of the hard work that was put in by Josie and other teachers to make sure that they were trying to bring books and literature into their classrooms. And, you know, she's saying this in 5 years ago in 2016. And I just think about how today it's still so relevant, and the discussions that happen in our schools and in ConCol and Educonli are still so important for us to grow as people and as professionals. And then, you know, visiting the school and seeing the students and all of the posters that they created, and they were all lining the hallway, and seeing other teachers stick their head out the window or the door of their classroom and kind of, what's happening here? These kids are so excited. And that was really impactful for me because all I kept thinking is, this is the result of ConCol. This is what happens when you care about what you do and when you want to become better and you put in the work. And so that to me was just so powerful to see in action, because we don't always get to see that. And so, yeah, I think that's pretty much all I had to share in terms of
my experience with ConCol. And I don't want to take up too much time because I know everyone has lots of things to share, but yeah, it was just a very positive and powerful experience for me. And I am so happy that I could be a part of this program. And I'm so happy it's celebrating 10 years and continuing to go on and work with so many other teachers. So I'm really excited about all the possibilities. So that's all I have to share. So thank you. Thank you so much, Alex. So great. This was so touching. Oh, I was really here, almost crying, actually. I'm sure the others here, especially Rosie, are still are thinking of how special this time was. I'd like to ask you if we could leave our discussion for after everyone presents, because we are afraid of falling here, and having to come back. Mm-hmm. And so we will reserve the time for the discussion to the end. Okay, if you don't mind. You guys will all agree. So Márcia is going to show Humberto's experience. Alex visited Humberto's school. It was in a rural area here, close to Belo Horizonte and Divinópolis, in the city of Divinópolis, but it was actually in the rural area. I forgot the name now. Who remembers? Oh gosh, it's near a lake. Carmo de Cajuru. Yes, Carmo de Cajuru. Fantastic, right. And it was an amazing experience as far as I know, so he will talk about it. And then we will hear Rosie, Márcia, and Júnia, okay? Okay, so this is a 20-minute long video. I believe we're not going to be able to watch it completely in this meeting. Okay? Okay, if we fall, if we don't, yeah. Go on, please. You can share the video. All right. Olá. Uma boa tarde para todos vocês. Espero encontrá-los todos bem, todos com saúde. É um prazer enorme, foi um prazer enorme para mim receber esse convite, me sinto honrado. Quero agradecer a toda a equipe do ConCol, pelo convite. E quero um agradecimento especial à Maralice, nesses 10 anos todos de ConCol. Eu não me lembro dela ter se afastado desse programa. Então, a minha gratidão, principalmente a você, Maralice. Quero parabenizar todos nós por 10 anos de ConCol. Acho que é um programa que persistiu, que teve, diante de todas as dificuldades, está aí firme e forte, mesmo em pandemia, mesmo em época de pandemia. E eu, como sou um amante da tecnologia, eu não posso deixar de falar que eu fico feliz de ver a tecnologia funcionando, como está funcionando, apesar de todos esses percalços que a gente passa da pandemia. Esse foi um ponto muito positivo que nós tivemos. Então, fico muito feliz de ver meus amigos ConColers usando a tecnologia. Eu fico feliz também de poder estar, de alguma forma, hoje participando aqui dos 10 anos de celebração do ConCol, do Alemão. E também podendo participar, mesmo de longe. Eu tive um imprevisto, eu deveria estar com vocês pelo aplicativo, eu não sei qual plataforma que vocês estão usando, acho que é o Meet, Esse ano eu estou bastante afastado por causa da escola, a sexta-feira minha está bastante ocupada, fico muito pesaroso com isso. E hoje eu estava falando, eu tive um pequeno imprevisto com a viagem que a gente até era para ter acontecido ano passado
e a gente tentou fazer isso em outubro, transferi-la para outubro, e não conseguimos, acabamos tendo que fazê-la agora. Então, é uma pena mesmo. Mas vamos lá. A Maralice falou para eu relembrar um pouquinho do projeto que eu fiz com os alunos para receber o Nick e o Alex lá na escola onde eu trabalhava na época. Era uma escola do estado, na zona rural, né? Então nós tivemos tudo um preparativo. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que foi esse preparativo, né? Eu preparei uma pequena apresentação, vou passando para vocês aqui, para vocês verem. Vou falar um pouquinho de como foi organizado o projeto, né? Inicialmente, era para ser uma visita, uma simples visita, e virou, na verdade, um acontecimento, né, com os visitantes americanos na escola. Então, teve todo um preparativo. Foi feito um plano com os objetivos, teve um planejamento, quem seriam as turmas que iam participar, como seria organizado na escola. Teve todo um envolvimento da comunidade escolar, né, desde os professores, a direção, a comunidade escolar mesmo. Os meninos envolveram os pais para preparar os alimentos que eles levariam para a escola, e depois a gente fez uma avaliação com os alunos também, para saber o que eles acharam. E assim, foi um sucesso, eles gostaram muito, né? Eu vou apresentar um pouquinho para vocês de como... Aqui tem a agenda de quando aconteceu, foi em 27 de agosto, a gente teve a explicação do planejamento, depois 28 os professores receberam o plano da visita impresso, depois teve a explicação para os alunos, a entrega do plano também, e em setembro foi a execução do projeto. E no dia 30 de setembro, o evento, a visita, 30 de setembro de 2013. Aqui é a bibliografia e a recepção dos dois, do Nick e do Alex. Foi feito na quadra, inicialmente, teve a execução do hino nacional, tudo direitinho, tudo como manda o protocolo. Apresentações dos alunos, teve apresentação de músicas brasileiras, eles cantaram música em inglês também, música folclore brasileira e músicas em inglês. Aqui foi esse garotinho fez uma apresentação. Deu aí algum problema, talvez na internet do Márcio, será? No, it's the video. Ok. Let me skip 10 minutes. Aqui eles eram dois apresentadores, essa é a segunda apresentadora. Gente, essa menina que esteve no vídeo agora, ela estuda na UFMG hoje, e há pouco tempo atrás eu a encontrei. Ela me contou que encontrava sempre com o Alex lá na universidade, e que morria de vontade de chegar perto dele e conversar. Falei, menina, vai lá, conversa com ele vai ficar muito feliz. E depois eu não tive com ela de novo. Talvez o Alex até possa contar para vocês se ele esteve com ela, se ela conversou com ele lá. Aqui foi um painel... Ops, deixa eu voltar. Aqui foi um painel que foi preparado para eles conhecerem um pouco da cultura local, preparado pelos meninos. Aí o apresentador, o primeiro apresentador, mostrando para eles, contando um pouquinho da história. Aqui são os meninos na quadra, a apresentação, e depois nós tivemos uma sabatina na sala de aula.
eles puderam fazer perguntas, conhecer um pouquinho da cultura americana. Esse moço que está filmando, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco o que ele estava fazendo aí. Então, assim, as salas foram divididas por turmas, basicamente dos sextos e sétimos anos, depois dos oitavos, dos nonos e depois do ensino médio. Então, foram 3 momentos com eles. Olha, essa aqui foi uma foto da última sala da apresentação. Aqui também é outra sala, parece que essa era dos oitavos anos e nonos. Aqui também é um momento em que eles respondiam perguntas. E teve também a hora de tietar, né? Logo depois da apresentação na quadra, eles aqui na sala também, tietaram um pouquinho na sala também. E depois, na quadra, eles posaram para fotos com os alunos. Essa é a menina que eu falei, a Débora, que estuda hoje na UFMG, que sempre encontrou o Alex e queria conversar com ele, não sei se conversou. Aqui são os professores da escola, todos os professores que estavam lá trabalhando no dia. A diretora. Essa foto também dentro da sala, no final. E, claro, na hora do recreio, eles experimentaram algumas comidas típicas, né? Aí vocês estão vendo a rapadura. Eles experimentaram a rapadura. Deixa eu ver o que mais. Opa, dei spoiler. O pão de queijo. É claro que não tem como ver a Minas não experimentar o pão de queijo, né, que eles fizeram lá com bastante queijo, vocês podem ver na foto. E depois, claro, eles tiveram um minuto da fama. Aquele moço que eu falei que estava com a câmera filmando é o cinegrafista da Rede Integração, afiliada da Rede Globo aqui da região. A diretora chamou a TV, né, para filmar, e foi bem legal, assim. Foi bacana, porque os meninos ficaram ainda mais entusiasmados sabendo que a TV estaria lá no dia. Então, o Minuto da Fama, eles foram entrevistados. A matéria, eu não consegui achar, gente. Como durante a pandemia eu vim de Belo Horizonte para Carmo do Cajuru, as minhas coisas ainda estão nas mudanças. Eu não consegui achar. Essa matéria me foi entregue pela TV por por meio de um CD. E eu não sei onde eu deixei esse CD. Eu procurei, mas nas minhas coisas agora eu não encontrei. Então, não teve como trazer reportagem. Eu até falei com a Maralice que traria, mas não teve jeito. Aqui, de fora da escola, tem essas 2 árvores de óleo. São 2 árvores muito grandes, muito frondosas, muito bonitas. E os meninos saem da escola e já ficam ali, às vezes, batendo papo debaixo da árvore, esperando o ônibus ou a van chegar para levá-los para casa. Aí meio que o Alex tirou uma foto bem legal aí debaixo para guardar de lembrança. E aqui também uma foto assim, num plano mais geral. Os meninos já estão parados lá de baixo esperando, foi logo depois da aula. E agora, gente, claro que... So guys, I paused the video because here it says that we have 4 minutes left in this meeting. So I guess you can use this time to join the other one through the other link. Thank you, Márcio. Yes, let's go there. Thank you. You're welcome. Thank you. Let's change the link, okay? Alex, thank you for the yes. The video. Yeah. Warning. Yeah. I found it last night, so I thought I'd share it. Wonderful. Thank you.
Welcome back, everyone. Márcia, you want to continue the presentation? Yes, just a second. Meanwhile, Alex can say whether he did meet this student. I was very curious about it. I didn't meet the student. I wish I would have known, but maybe one day in the future. Her face is not unfamiliar. I think I remember her at Vale. Humberto didn't say her name, so I wasn't able to remember. But this is good news, right? To see our teachers, students, becoming our students afterwards. This is our dream. Okay, let's go on. Em off, que a gente, de algumas fotos que a gente tirou, né, em off, que são bônus, né, essas foram fotos dos bastidores. O Alex e o Nick foram comigo para Cajuru no dia anterior, parece que no final de semana, acho que eles foram comigo no sábado e eles estariam na escola na segunda. Então, durante o domingo, a gente foi para a barragem, eles puderam conhecer um pouquinho da barragem, brincaram com alguns amigos, com parentes meus. E aqui eles com a minha irmã na padaria, experimentando algumas quitandas também da cidade, né, de Cajuru. E depois, aqui uma sessão de jogatina lá na barragem, experimentaram um pouquinho jogar sinuca. E claro, né, o que está vindo por aí é mais que a parte mais legal, o que a gente vem no Brasil, o que os estrangeiros vêm no Brasil e não pode deixar de experimentar. Que bebida que eles não poderiam deixar de experimentar, né, gente? Que é a bebida típica do brasileiro, né, e também do mineiro, que é a cachaçinha. A cachaça. Claro que eles experimentaram a pinguinha, né, gente? E depois o Alex pode falar para você o que ele achou, se ele gostou. A cachaça é um cheirinho bem forte. Pela cara do Nico, vocês já estão vendo que a pinguinha já deu um pouquinho de alegria, né? Ele ficou feliz, né? Só de sentir o cheiro, a pessoa já fica feliz. E é isso. Aqui foi um pouco da visita deles. Acho que, pedagogicamente falando, foi muito bom mesmo. Os meninos ficaram muito entusiasmados. Eu acho que é uma lembrança que eles vão levar para a vida toda. E eu acho que, de qualquer forma, isso entusiasma, motiva os alunos a aprenderem um pouco mais. Acho que essa visita de americanos ou de estrangeiros às escolas, gente, isso é muito bom. Isso é muito bom, dá um up nas aulas. A Manalice pediu para que eu falasse um pouquinho também sobre o blog Line on the Horizon, que foi um blog que foi criado na época também, foi mais ou menos nessa época, em 2013, 2014, por aí. E esse blog, ele tinha como objetivo que a gente fizesse uma integração mesmo de projetos, de coisas que a gente produzia, de experiências que a gente teve, para compartilharmos aqui. Acabou que depois foi um pouquinho complicado, né, porque manter um blog desse atualizado, ou a minha ideia a princípio era que todos compartilhassem alguma coisa no blog, então acabou ficando um pouquinho complicado e ele ficou meio deixado de lado.
Eu vou mostrar um pouquinho de como esse blog funcionou ou funciona, e só para vocês verem, de repente, quem sabe a gente volta a colocar ele em funcionamento. Eu acho que é um ótimo espaço como repositório mesmo de materiais nossos, como registro de experiências e tudo mais. E aqui vocês vão ver, eu vou fazer uma apresentação. Nós temos aqui o home, né, que é essa área aqui onde nós temos um espaço para colocar matérias, notícias, ou alguma coisa interessante mesmo, alguma matéria interessante, ou replicar alguma matéria interessante também. Planos, projetos e ideias, aqui eu já tinha até colocado o plano na época, que foi esse que foi executado lá na escola da Estiva, com o Nick e o Alex. Não colocamos mais nenhum, eu mesmo não coloquei mais nenhum depois. Tem uma aba aqui for students, que era para ser separada por ano escolar, atividades por ano escolar. Também eu não coloquei nada ainda. For teachers, que é um espaço para colocar, sei lá, de repente matérias, alguma matéria teórica ou alguma matéria que seria interessante para o professor, para nós professores, né? Seria um espaço mesmo para nós colocarmos coisas que nos serviriam de suporte. For Fun, que seria um espaço para games, piadas, leitura mesmo, né? O School, que eu tinha separado na época por escolas, a gente tinha colocado as escolas no estudo, os professores que estavam no ConColers na época trabalhavam, né? Aí aqui seria um espaço para publicar mesmo os eventos, as experiências lá nas escolas, os projetos realizados, fotos e tudo mais. Um espaço para fotos, né, que seria também, de repente, colocar especificamente o que aconteceu, que evento foi, colocar fotos, que escola foi, não sei ainda. E o ConColers Space, que seria um espaço para divulgar os eventos do ConCol, né? Então, seria basicamente isso o blog. Eu acho que se conseguíssemos reativá-lo, seria ótimo, né? Porque eu acho que é um espaço de registro, ele fica tudo registrado aqui. Se alguém quiser alguma coisa sobre o blog, sobre sobre os 10 anos do ConCol, vai estar aqui, e dos próximos 10 anos, né, que estão vindo, o que vier a gente pode publicar aqui e vai ser um registro bacana. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que eu possa participar de em alguma sexta-feira agora no segundo semestre. E, mais uma vez, agradeço muito mesmo pelo convite, agradeço a todos vocês pela paciência de me ouvirem aqui. Quero agradecer também a Rose, que foi quem deu a ideia desse vídeo. Na hora eu pensei, poxa, eu gravar um vídeo? Não. Mas aí depois eu pensei, poxa, é uma forma de estar presente, né? Mesmo não sendo em tempo real, né? Mas de alguma forma eu participei com vocês hoje. Então, muito obrigado, Rosilene. Valeu. E quero também, mais uma vez, agradecer e dizer que eu estou morrendo de saudade de todo mundo. Espero que a gente possamos nos encontrar muito em breve, vacinados, com muita saúde. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Que bom, viu, Humberto? É quase como tê-lo de fato aqui hoje conosco, né? Depois a gente vai ouvir o Alex falando português, porque é lindo o português dele, fala hiper bem. Né, Alex? Vamos ouvir meninas e em seguida a gente termina com nossa discussão, querendo ouvir mais um pouco as impressões do Alex depois dessa apresentação e abrir para as nossas discussões.
Vamos começar. Quem vai primeiro? A Júnia, Rose ou Márcia? May I? Because, hi, good afternoon. Ok, Júnia. Yeah, because it's the sequence of Humberto. When Alex visited my school, it was amazing time. And then I would like to share some about this experience. Hi, Alex. Good to see you here. Okay, may I present here? Okay. Yes, please do so. Okay. Let's go. Just 1 minute. Here, but can you see? Can you see my screen? Yes? Yes. Okay. Okay. The university goes to school, experience But- different teachers. You're sharing. Okay, but you're not sharing the screen, the correct screen. You are sharing the, the screen of our meeting. Yeah. Change this, change, no, you shouldn't close it, but just change the screen. Let me Change try. to your presentation. Let me try. Not good. Sorry, I'm not as Humberto, but I will try. Okay. Come on, I will try again. Maybe. Let me try here. Márcia, can you help her? Yes, I sent you. Would you like me to present for you, Júnia? Well, you just need to select the window of the presentation. It's the same way you're doing before. But Look. select the window. Yeah. Try again, and then I can share I it don't for know you. why. Let me just 1 minute here. I try open here, but I don't know why. Maybe share the whole screen. Okay, just 1 minute. Okay, let me see. You can see. Yes or Not no? yet. Not yet. Just let's see. I don't know why when I share in start to share my screen. Now look. Yes or no? No. 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 I can share it for you, Júnia, but it's the old version of your presentation. I believe you changed some things in it, right? Okay. I don't know why. Unless you send it to me again. Okay. Who's presenting? Okay, let me. I will open. I try open. Send to you here. Let me see. I copy, and maybe I don't know if you can open here. Just 1 minute. No, I can't. No. I present the other version Okay, no problem. for you. I think it's better. Yeah, okay. Okay, just a second. Yes, I sent. Thank you. I sent it. Márcia will try. Yeah. Thank you so much. Okay, it's nice.
It's the same, just the difference about the color. Just it. Yes, probably it has some changes because I'm opening it in a different software. Yeah. Okay, and it's a pleasure to talk with you about my experience in this school. Today, I work at another school near my house, because in this school, it is in Contagem. Now I work in Belo Horizonte. Márcio, please, the second. Here, the name is Boa Vista School. Alex visited there in 2014. I chose this sentence about Freire because it's my dream when the university is work together with the school. For me, it's wonderful when happen this, because it's if you work so far, what we need, we work about education, and then in my school it was possible when Alex went there. Wonderful. Then theory without practice is pure verbalism. Practice without theory is blind activism. Then I believe in this. We need to work together. Yeah? Okay, thank you. The next, please. We start. My heart. Okay, talk about these because we have a great moment. My students participate a lot. They were so excited when Alex and Nick, all the time they asked some. They asked. They would like to know about American guys and, oh, Alex, what happened in your country? About your food? About what do you do there? It was amazing. They participated a lot, and it was an amazing time. Let's go. The next, please. I'm here the first time when the students ask questions about their lives, about Alex and Nick. And look Alex there. So free. Thank you for this moment, Alex. I'm so grateful, okay? Thank you so much. And they were so excited, as Humberto said, because it's important connect, and as we teachers give this opportunity, bring American people in our school. It's a great opportunity, and then I'm so grateful. Okay, the next. In this time, they sang a song with Alex and Nick too, because the end of the activity, they asked questions for Nick and Alex, They were free. And then this guy, his name is John, they played a song and we sang together. It was amazing. The next. Here, the moment to take photos. They were so excited. And then, I would like to take photos with Alex, with Nick. And for me, it was a great moment. It's nice. It was nice. The next. I don't know. Can you play the video? You can? Probably not. I won't play the video, yeah. You can? I can't.
I know, because it's in your computer. Yeah. Let me try. But I don't, maybe I'll try here. Just 1 minute. Would you like me to stop sharing my screen? I will try open here. And then Okay. I think, So stop sharing it. yes, now I think you can. Yeah. Let me, no. 1 minute. Just 1 minute. I will try. 1 moment. This video don't appear here. No, I can't. Sorry. Okay. No. Can you see the screen? You see the video. You see the video on the screen, but they didn't pass. Look. Can you see? Yeah. No, but we can't see it. I guess I'll Oh. share my screen again, and then you continue the presentation without the video. Okay. Okay? Yes. Yeah. These students, they asked Nick and Alex, may I take a photos? Because they asked some questions. I remember they asked some questions for them, and I'm so happy. I think it's a great moment here. See you again and share this moment. It's a pleasure. Maralice, thank you so much, because for us it's phone call, and when we have opportunity to do, I think we believe it's amazing. Yeah, the dream comes true. Yeah, it's wonderful. And then the last one, just thank you for giving me the opportunity to be grateful. I'm so grateful, okay, for this moment to remember about the Alex visit here in our country. Thank you so much. Thank you, Júnia. There was a pity we couldn't see everything, but I'm sure this was a special moment, not only for you, but for Alex, who's here remembering everything. And we will hear Rosie now. Rosilene, are you there? Yes. Yes. Can be now. Thank you. Oh my God, I am so happy. Márcio, I need your... Your mic is off, Rosilene, but I'm going to open your presentation. Just a second. Turn on your microphone, Rose. Okay. Good afternoon, everybody. I am so happy. Alex made me so feel... Senti muita emoção aqui de ver o que ele mostrou, muito emocionado. Eu acho que é difícil até falar disso em inglês, né? Falar da emoção que a gente sente de rever um trabalho no qual a gente esteve dentro dele. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado. Eu vi ali a letra do meu aluno, né? Vi meus alunos e eu queria falar com o Alex o seguinte, que ele estava ali numa foto, ele está em uma foto com uns 5 alunos. 4 deles estão na UFMG, né? Em áreas diferentes. Muito feliz, isso me emocionou muito de vê-los ali.
Um está no jornalismo, o outro está na letras, e outro está na artes, e outro está num curso, que eu não lembro bem o nome, que tem a ver com o meio ambiente. Assim, me sinto muito, muito feliz de revê-los ali do seu lado, né? Num momento tão especial que nós vivemos. Ok. I am going to start my presentation, and I use the English and the Portuguese in a mix here. Okay, in 2016, I have the opportunity to use the literature in my classroom to get my students. And everything that I am going to show you in this afternoon was possible because we had this meeting with a teacher and a research, and two, I think, I imagine, I live it this experience. Me and Alex, we appreciate literature. And because of this work was so perfect. Okay, the next, please. Okay, first of all, I need to speak about my passion for reading since I was a child. When Alex stayed together us and bring it to literature as an opportunity to teach English or to involve with reading, I raised my hand and I involved in his research because I love literature, né? The literature say about us and incentivates us to each express the word by ourselves. So this point, it's a point that I consider when I think in this work with literature in classroom. The next, Márcia. This picture show how can I want my student in classroom. I reading a text, a small text. Imagine if they read a book. This book was 11 pages, but the story is so full of life, of happenings. And the story of the Ruby Bridges taught me before, of course. And I chose. Alex shared with us at ConColers, I think 11, I don't remember now, others books, but this was my choice, Ruby Bridges. And his research is a possibility to teach literature, a possibility to learn, to teach. And I work in my classroom, literature in classroom to teach English, but not only the language. If you think, sorry, if you think in only the language, and você está enganado, because you learn much more, you think. After you put in practice the literature in classroom. The next semester. Okay, and I put this question here, why teach English with literature? And I have 4 points that I want to speak about. 4 points I am going to use to answer this question. In literature, I have the life, I have the context, and I have the knowledge. And after this contact with Alex, and we change emails, we talk about the better way to put this in practice. Because before,
I developed a question to my students. This question were so into the book only about the story. And Alex, I visit my emails, trying to find the words of Alex about this work. And he wrote, Rosie, your work is okay, it's wonderful, but think, if you provoking your student think about their life, make the connection with the story and with their life, the experience. And como que eu posso dizer, eu fiz uma mudança, né, na proposta, para trazer mais o meu aluno, né, trazer ele mais para dentro da história, provoke them, to express about them through Ruby Bridges. And these 4 points, it's what I consider is essential to teach anything in classroom: the context, the life, the knowledge. And the reader is my students and me, okay? And the book is the story of Ruby Bridges. The next, please. I had goals. The nurture student motivation to read, to learn English by reading, and now Ruby Bridges, because she is a personality with a strong story. And I believe that our students need to know these pessoas como Ruby Bridges to allow students to play an autonomous role in their learning. And you are going to see this in the pictures. Reading to learning, and not only to know, to learn English. No, reading to learning to learn English, how I thought before. But my mind expand about the literature in classroom, about this chant and between me and the Alex. About the life, to take decision, culture, reflect about their own life, as I said before. The next, please, Márcia. My way to catch students' attention: surround the student with textual materials, allow them to read independently. I put in this presentation the photos in the end of the slides, but yesterday night I chant. I think I put the photos during the presentation. I think this way it's better to understand the work that I did to get my school. And the next, please. Here, they are in classroom with marker, and start the story. And I make copies, many copies with uma capa do livro, né? Uma capa do livro. Because this way, I think is a way to catch them when you put the pictures in the classroom. When the students are kids, they are surrounded many pictures in their class with their teachers. When they are kids, when they are at school, in high school or middle school, the classroom, we don't put anything on the wall to catch their attention. And in these projects, I thought about this. Okay, the next, they continue to put the first page of the book, and they verify the words using celular, né, cell phone, Google Tradutor, but I had my help too. The next. Okay, the next. And I prepared cards at my home with some explanation about grammar. And here, if my students don't understand, they come to my table, or I am
go to the desk, to his desk, to explain about. Okay, the next. Here, I wrote all the book on a card, in a cards. And I put the pictures on the table. And what I did? Eu cerquei meus alunos com o livro. Né? Eu fiz um cerco. Porque nós, in classroom, I have some students, no, it's difficult. I don't want. I don't have internet, because this book, Alex shared with us the link. And I make the copies, I wrote the book, eu cerquei eles de diversas formas com o livro, para que eu não, na hora que eu escutasse isso, eu não tenho como o livro está aqui. Então, all the classes, the book were on the table, in different ways. The next, my way to catch student attention, give them print material, as you saw now, to check out the book's vocabulary. The next, the vocabulary on I prepared the vocabulary to them and they put on the table, because I think they ever teach at the public school face to difficulties, many different difficulties. But we have many different ways to, como se diz, burlar essas dificuldades, né? Essas barreiras. Então, uma das maneiras é colocar dentro da sala de aula as possibilidades. Então, essa foi uma maneira. This is a way that I did, okay? And the picture of Ruby. The next, please. Another way, display Ruby pictures in the classroom. All the time I had with pictures that I did na minha própria impressora, né? Que a escola também, não posso, não é possível. Então, eu também fui fazendo o que eu podia fazer. And when my students, when I enter into the class, I prepared the desk with the material. And the student took what the material it will be necessary to his reading, because each student were in each moment of the book. Did you understand? Not everybody reading the same page, the same moment, the same phrase. No, it's a free reading in the classroom. Okay. And when I arrived at the class, I prepared eu chamava isso na sala, né, porque a gente está tanto tempo fora da sala, de os stands, né, preparar aqui o stand. Então, tem como o aluno dizer, cadê o material? Não estou fazendo, porque o material não está aqui, o material está ali, na frente da sala. Ok? The next, please. A foto de um mesmo ângulo, please. De um outro ângulo, sorry. The next, Márcio. Okay, my way to catch student attention, speak about the context of the story. Share moving documentaries about Ruby Bridges. Ou seja, ao tempo todo, all the time, I was trying to involve them in the story. Eu já estava muito envolvida, então estava o tempo todo fazendo com que eles olhassem para a Ruby com os olhos que eu já estava olhando. Né? The next, please. Okay, what did you do with literature in classroom? Okay, here I promote cooperation among them, among students, because we are one in the classroom. And we have some students that are involved with us, and we have some students near us. Nós temos alguns estudantes bem próximos da gente. Então, eu uso muito esses, né, no sentido de falar assim, eu peço a cooperação deles para ajudar no processo. Não fico só eu com a condução do trabalho. Ok? The next, I think it's a video. No, it's a photo. They are all the time they sit together.
Durante um tempo, eu gostaria de falar isso em português, durante um tempo da minha profissão, eu achava que tê-los enfileirados era o ideal, olhando para mim. E eu com o controle total da situação. Com o tempo, né, e participando do CONLE, depois do ConCol, isso se desconstruiu, né? É bacana olhar, é legal ver eles interagindo, conversando entre eles, e até ver eles sem estarem nem falando de Ruby Bridges. Eles estão interagindo, eles estão conversando. Porque havia, não sei se ainda há, né, essa concepção de que a sala de aula silenciosa é a sala de aula. Então, isso está totalmente desconstruído dentro de mim há muito tempo, né? Porque a gente está fazendo 10 anos de ConCol, né? Então, não poderia estar pensando aqui numa sala de aula toda enfileirada com os meninos olhando para mim e eu no repeat after me, porque eu também já fiz até apresentação sobre isso no Educon e no ConCol, o quanto eu achava isso o máximo. Mas à medida que nós vamos interagindo com os pesquisadores, fazendo as nossas pesquisas também, isso vai se desconstruindo. O que é sala de aula, né? O que é uma sala de aula em que o aprendizado está acontecendo? The learning is happening. Eu vejo essa foto aí, é esse retrato, é um retrato da sala de aula. The next, please. The other moments with Ruby Bridges. The next, Márcio. Nós tínhamos um mínimo. Aqui embaixo. Houve tempos. Silêncio aqui, pra ver o que ela está fazendo. Que é o quê? Qual é a linha do texto? Ah, quando? 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 Estão conseguindo ler? O pior, o melhor é que vocês estão conseguindo. Termina aí o trabalho. Nós temos uma pequena cabine perto de estar em Nós éramos muito pobres, muito pobres. Ruby, meu papai trabalha na rua. Nós tínhamos houve tempos, agora a gente tem que Peraí, aqui, ó, tem aqui, ó, gente. Deixa eu ver essa folha. Deixa eu filmar. Isso, para ajudar vocês que eu fiz isso aí, viu? Eu acho, né? Mas aí você já faz o que é melhor.
Ok. Até um vídeo longo, né? Eu ia até pedir para adiantar. Então, é um processo colaborativo, Collaborative Learning Process, Questions and Posters. Nós fizemos esse caminho. The next, please. And this moment, we are together, Alex and my students, the posters that we did during the classrooms. And this morning was... Essa manhã foi inesquecível, viu, Alex? Isso aí está guardado para muitas cabecinhas desse dia, como um dia inesquecível. The next, please. Colaborative, voltou, né? Tem que ser para frente. Depois da foto. Depois dessa foto. Yes. Neste momento, né, o Alex está com as perguntas, os cards. In this moment, Alex is with the cards on her hands. Ele pediu, eu lembro que ele pediu esses cards. Aí eu peguei da mão dos meninos, que foram as perguntas, the question that they wrote. Primeiro eles leram o livro e interagiram com a história, para depois fazer as perguntas que eles queriam fazer para o Alex na escola. Então, foi um trabalho longo, não foi um trabalho de uma semana, 2 semanas. Nós nos envolvemos bastante com a história de Ruby Bridges. Aí, neste momento, a gente tinha terminado o momento com o Alex, e aí ele ficou com as perguntas que foram feitas para ele. Foi um momento maravilhoso. The next... what I did, create question about what is said into the story, promote reflection about the facts that happened with Ruby, discussions about the themes shown by the story, take in English with ETA Alex Knoblock, using question, que as questões foram nosso ponto de partida para conversar, e foi muito bacana, porque nós não ficamos apenas na pergunta e na resposta, estritamente. Fluiu dali uma conversa, logicamente, com o limite do assunto, que tinha que ser aquele. Mas foi muito, muito, muito interessante. Eu quero falar sobre o resultado desse momento, o que ele provocou em mim, né? Desse momento, não, todo esse trabalho. The next, Márcia. To encourage students to write their answer on paper first, and to bring that right to the discussion. This way they have something to say, or if necessary, to read. Porque para não deixar os alunos com medo, assustados, porque eles têm muito medo, né, de falar, de se envolver em atividades que tem a língua inglesa. Teacher and students interact with Alex through English language. Foi muito... A riqueza desse trabalho todo está em ter envolvido não só uma habilidade, mas a leitura, the reading, the writing, and the speaking, and the listen. The next, please. The results in process all the time. I don't finish and think. Não tem nada fechado, né? Não tem nada encerrado na nossa vida de professor, quando se fala de experiência. Students close of the English language. The long text in class no more is safe like offense. Quando eu chegava com o texto na sala, era quase que fosse uma ofensa para eles. Quando eu passei a trabalhar com a literatura propriamente dita, né, na sala, envolvê-los na maneira crítica com a literatura, ficou natural. Eu chegar com livro, com texto para eles, foi mais natural. Antes era, nossa, professora, não inventa isso não, Era sempre assim, eles queriam muitas atividades muito cronometradas, né? Aplicar o did, aplicar o ed, aplicar isso, aplicar a gramática dentro da língua. Então, confidence, teaching and students more confident. Eu estou sempre me colocando nesse processo aí. Eu sou a pessoa que eu não vou dizer mais, porque cada um tem o seu crescimento, mas eu sou o professor que está sempre crescendo no mesmo tempo que faz atividade. The next, please. Work literature gives the teacher freedom to interact more with the students. We avoid the traditional class. Eu não gosto muito da aula tradicional mais, aquela que eu falei antes, né? Build trust and broke down barrier and create encouragement to invest more in literature in classroom. The next.
The students felt more motivated involving in English activity, isso eu observei. They use voice in their writing, so they are close of the object of the students, que é a língua estrangeira inglês. The next, please. Bom, o que eu queria dizer, até antes de comentar o que diz Antônio Cândido, né, o direito à literatura, é que desde que eu trabalhei com Ruby Bridges, né, com esse movimento todo que causou na minha escola, em mim, nos meus alunos, é que eu não parei mais de me envolver com a literatura. Foi uma semente mesmo, que vem crescendo. Agora eu estou fazendo a leitura de Maya Angelou com alguns alunos, e tem rendido frutos, né? Futuramente a gente pode falar desse trabalho. Então, a literatura, ela corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita, sob pena de mutilar a personalidade. Porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Porque essa humanidade, ela, de repente, eu posso dizer assim, ela aconteceu dentro da sala de aula. Porque o meu aluno está sentado com o outro conversando, eu estou conversando com eles, está acontecendo algo do humano, né? O contato. Então, perfeito, para mim, sem erro. The next, please. Thank you. Viu? Thank you so much. Eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. E eu queria repetir uma fala da Maralice, lá em Brasília, no Clapel. Nunca seremos muito. Nunca. Então, me sinto muito, muito privilegiada por fazer parte desse grupo. Do projeto ConColers, porque já que nós nunca seremos muito, né, Maralice? Então, eu estou entre os que são poucos e que acreditam na educação de uma maneira bem diferente. Obrigada. Obrigada, Rosilene. Olha, nosso tempo para a apresentação da Márcia está bem reduzido, mas eu já estou dividindo aí, sharing, dividindo é ótimo, né? I'm sharing a link com vocês aí. Mas para a gente terminar a nossa conversa, porque a gente ainda quer ouvir o Alex, quais foram essas impressões que causaram nele disso tudo que ele está vendo como efeito do que ele fez. Então, a Márcia, você vai usar esses últimos minutinhos e depois, quando voltarmos, você termina, se não tiver conseguido terminar, tá bom? Agradeço demais pela correria. I run. Márcio. Yes, I'm about to open your presentation. Okay. Just a second. Hello, everyone. My name is Márcia, and it was a pleasure to stay here for me. And this opportunity to share with us the Alex visit at my school. And I forgot I lost my Facebook and I didn't have photos. I tried to make the presentation using only words because I don't have pictures. And then a perfect meeting at Laísa Guiar School. The Alex and Nick visited. The next, Márcia, please. The next slide. I need to change my screen, just a second. We are together in the learning process. We felt this at school. When they arrived at my school, we are together in the same learning process. Pode passar, Márcio. We must seek paths for our teaching context without idealizing a right track, but a certain way. Como o Sol disse, né? Nós não temos um caminho certo, e sim um certo caminho. In this way, we find ConColers, Lisali, and find ETAs. Pode passar, Márcio.
This is my school in 2013. Pode ir, Márcio. The ETA's movement. This movement stayed on our heart because the English teacher bright eyes of my students. Eu não vou esquecer nunca, né? O brilho no olhar dos meus alunos. Pode ir? These are the questions, né? Que os alunos, são as questões que os alunos fizeram, as perguntas que os alunos fizeram para os ETAs. Pode passar, Márcio. Let's run. The ETA's movement. When they arrived, I showed the first picture, and before the meeting, they are together, né? Nós estávamos, né? Eles ficam assim meio retraídos, mas no final todo mundo junto, né? Para poder todo mundo junto com o mesmo propósito. Pode ir, Márcio. At ConCol, the language connected us as the same path. E pode passar, Márcio. Esse foi o depoimento da minha diretora, que depois que os meninos estiveram na escola, depois eu vou compartilhar com vocês, tá? E pode passar, Márcio. Pode ir, o último slide. I imagine ConCol like a tree, because we have the bases, we have e nós temos também os galhos e temos as folhas, e temos os frutos e flores. I imagine ConCol like this. Thank you. Wonderful, Márcia. Thank you for rushing. You can still say something more in our next meeting. Please copy the link there. Let's come back because you want to hear more of Alex and comment on this beautiful work you have done with the ETAs and with the reading lessons, literacy in classroom. Let's talk about it. Please come back, only 15 minutes more. Copy the link. Thank you so much. It was wonderful to hear you all this afternoon, and sorry for this nuisance of having to change the meetings. We are going to find a solution soon. We've been trying different platforms, but so far it hasn't worked. So we will find a solution. Don't worry. Let's go to the next link, please. Vamos lá, Mara. Vamos lá. Eu queria aproveitar, Alex, para compartilhar com você, aproveitando que o Jackson está aqui. Ele está fazendo aí um projeto no doutorado dele, muito importante também, com a leitura, mas de uma forma bem particular, que ele pode rapidamente expressar aqui para nós. É mais para compartilhar com você, porque mais para o final dos ciclos de celebração, nós vamos fazer aqui uma apresentação muito especial desse trabalho do Jackson, mas também não deixa de ser algo que reverberou desde quando você começou lá, né, no interesse, né, dos alunos, dos participantes do ConCol, de estarem ativamente envolvidos nesse projeto do Jackson, porque você já despertou lá atrás, não só assim, quer dizer, isso é uma das razões, é claro que cada um traz a sua história com a leitura, mas eu vejo uma conexão bastante interessante aí, bastante viva, né, desse interesse pela leitura. Então, Jackson, a palavra é sua, para você dar
Olá, pessoal. Olá, Alexander. Infelizmente, nós não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas eu pude apreciar o seu trabalho, os frutos, né, que você deixou de inspiração, né, para todos os professores, em especial aqui hoje representados a Márcia, a Rosilene, né, o Humberto, a própria Bernadette, que apareceu em alguma das apresentações das fotos, que esteve também presente no seu minicurso, né, que estiveram diretamente ligados à minha pesquisa, né, em andamento. Então, agradecer pela semente, né, que você plantou lá atrás. Eu acredito que a Márcia trouxe uma alegoria, uma metáfora muito interessante da árvore, né, o ConCol como uma árvore, né, e no ano de 2017, eu procurei a professora Maralice para oferecer uma oficina de leitura, né, mas uma oficina de leitura que mobilizasse não somente os aspectos críticos, os aspectos cognitivos, mas que uma leitura que sensibilizasse o corpo do professor. E esse seu trabalho já tinha iniciado, né? Esse trabalho do texto como uma ferramenta crítica já tinha começado lá com você. Eles já estavam ansiosos por continuidade disso. Então, essa sementinha foi colocada lá atrás e novos frutos foram surgindo. Então, 2018, 19, 20, 21, e eles estão aqui. Então, veja que foi uma coisa assim, foi um fluxo, né? E muitos frutos surgiram, ficaríamos horas falando desses frutos, né? Mas eu acho que o mais bonito enquanto pesquisadores, nós termos a oportunidade de visualizarmos um pouco do que nós fizemos, ou do que nós tínhamos intenção de provocar, ou mesmo daquilo que surgiu sem nem que a gente imaginasse. Então, parabéns e pelo seu trabalho, parabéns pelo seu texto de dissertação, que realmente fica aqui. Quem não leu, leia, conheça o trabalho do Alexander, né? Porque é um trabalho muito bonito, um trabalho muito relevante, muito sensível, e eu queria muito te dizer isso hoje, tá? Obrigado, Maralice, por ter confiado, né, nos anos seguintes, que eu continuasse semeando também no ConCol. Então, muito obrigado a todos. Obrigado. É muito bom saber que você está trabalhando com a literatura, porque tem um poder imenso no ensino de línguas, e te desejo tudo de bom na pesquisa, porque eu sei que é uma coisa bem difícil, tem alguns momentos muito árduos, mas I wish you all the best. O Alex, ele já fez o mestrado, a Rose foi o sujeito de pesquisa dele, agora é o doutorado com vários ConColers. Então, a experiência está vasta aí, né? No caso, com a escrita autobiográfica, agora com a literatura em performance, enfim, com muita novidade interessante aí. Rose, pode falar. Agora está aberta a palavra, gente. Inclusive, meu novo relacionamento, né, com a literatura, Maya Angelou, tem o início aí com o Jackson, né? Foi na pesquisa, essa pesquisa dele aí, e nós, do contato com a leitura, que nós fizemos muita coisa junto aí, o Jackson, né? E aí nós conversamos muito sobre Maya Angelou e outros autores, mas aí me grudei na Maya Angelou, estou lendo com meus alunos, que já é uma obra mais extensa, né?
Passei de 11 páginas para 100 e poucas páginas. Vamos lá. Muito bom, Jackson. Thank you. Thank you. Leina, você gostaria de dizer alguma coisa? Pessoal, quem quiser, oportunidade. Estão comentando aí, Alex, que você mantém o seu sotaque mineirinho, hein? Firme e forte. Eu acho que foi a Flávia. Eu queria só parabenizar, né, o pessoal, porque, assim, o Alex não sabe, mas Alex, assim, não sabe, né, você comentou, mas eu estou chegando na UFMG tem pouco tempo, e, assim, embora eu conheça o ConCol, o Educonle, né, o Interfaces já há algum tempo, eu fico sempre encantada com os trabalhos que são feitos aqui, então eu queria, na verdade, parabenizar, né, você, Alex, também o Jackson, pelo trabalho que ele está fazendo agora, né, os ConColers todos, o pessoal que apresentou aqui hoje, meninas, vocês arrasaram para variar, né, então, assim, a gente fica sempre muito feliz com os trabalhos que vocês estão fazendo. Eu acho que o Alex disse uma coisa super importante, né, não é todo aluno que tem professores como vocês, né, assim, gente que está engajada, preocupada, tentando melhorar sempre, tentando trazer aquilo que aprende para dentro das suas salas de aula, para dentro da sua aula, ou seja, não é só teoria, não é só retórica, né? É realmente uma tentativa, porque toda aula é sempre a tentativa que a gente faz de ensinar, né, gente? Assim, a gente não entra, ninguém entra na sala de aula com a certeza de que vai conseguir, né? A gente entra na sala de aula sempre naquela nossa tentativa de fazer o melhor possível. Toda aula é uma aula única, cheia de surpresas, a gente nunca sabe no que vai dar, né? É um negócio assim, da esfera do inesperado, né? Uma aventura, toda aula é uma aventura, né? Então, assim, nós somos grandes aventureiros aqui, e é muito legal, assim, ouvir vocês, sempre partilhar as coisas com vocês, eu fico sempre muito feliz, muito agradecida por essa oportunidade, por isso quero parabenizar vocês todos pelos trabalhos de vocês e pelas apresentações de hoje. Agradecer muito, gente, muito, muito, muito obrigada. Parabéns demais. É isso, Mara, que eu queria dizer. Obrigada. Leina, obrigada, viu? Olha, a gente está se aproximando do finalzinho, né? Eu pedi aí mais uns 15 minutinhos da paciência de todos para a gente poder aproveitar um pouco mais o Alex, aproveitar aí a finalização da apresentação das meninas, agradecer, porque eu ainda não tinha visto a apresentação da Rosilene, assim, com as crianças, os alunos dela tão envolvidos, eu ainda não tinha visto aquele vídeo com elas lá, envolvidíssimas, né? Saber que vários dos alunos já estão na UFMG hoje, né? Me lembro quando a Rose sempre foi a pessoa que trazia os alunos ao UFMG. Gente, trazer os alunos ao UFMG faz uma grande diferença na vida deles. Por isso que, quando a gente voltar ao presencial, nós vamos voltar a essa prática de vocês fazerem algum esforço de trazer os alunos para verem o que vocês estão fazendo pela sua própria formação, sabe? Porque eles se entusiasmam com isso, eles conhecem o campus, eles veem que eles podem sonhar com isso e que esse sonho pode se tornar realidade. Rose sabe bem disso, porque muitos dos alunos dela já estão aí, outros de vocês também, né? Claro. Mas é por isso, porque eu estou dizendo dela, porque é a pessoa que eu vi fazendo isso, trazendo os alunos para cá. A Márcia também já trouxe os alunos dela, pode contar depois, às vezes a gente não fica sabendo, né? O efeito. É isso que o Alex falou, a gente não sabe o efeito, mas a gente tem que apostar neles, que com certeza eles vão acontecendo, porque é sempre a posteriori. Essa é a profissão do impossível de alcançar a completude, de impossível de saber com certeza se a gente vai conseguir ou não, mas é a partir do que a gente pensa que é possível que a gente faz, né? Maralice, eu também levei já com o Jackson nas apresentações dele. Ai, é mesmo? Isso mesmo. É mesmo. Eu gente, é porque eu fico tão emocionada, né? 2017. Ai, A que Júnia da Rose apresentaram no auditório Um Bonde Chamado Desejo.
Ah, é o mesmo. bonde, é verdade. Isso mesmo, isso Sim, eles mesmo. estavam lá, né, Júnia? Sim, Então, maravilhosos. Tem que trazer. O campus faz uma grande diferença. Entrar lá naquele campus e ver aqui é o lugar que pode ser meu também, é muito importante, né? Principalmente agora que a gente está num governo que exclui a gente cada vez mais, né? Bom, só uma coisa que eu queria contar por falar nisso, né, gente? Que nós queremos muito que a gente não passe por essa dificuldade de toda hora ser interrompidos. Eu queria colocar que nós, da comissão, estamos agora considerando experimentar a plataforma Teams. A plataforma Teams já é usada pela comunidade da UFMG, mas a gente ainda tem aí um pouquinho de dificuldade de entender se nós vamos conseguir pleno sucesso com os convidados de fora da UFMG, né, para fazer com que a nossa reunião não seja interrompida, que a gente tenha boa transmissão, né? Semana passada foi bem desastrosa a tentativa de usar a plataforma Jitsi, ela realmente não funcionou bem. Estamos aí com a possibilidade de vez em quando podermos usar o Zoom, que a Faculdade de Letras está comprando aí uma licençazinha de algum tempo aí, mas a gente ainda não tem muita certeza, de forma que nós vamos tentar com essas duas. Pode ser que na próxima semana a gente já consiga fazer um teste com o Teams, tá, gente? Só para avisar vocês, não ficarem, né, já atentos para isso, que a gente um dia sabia que isso ia acontecer, né? Eu queria agradecer a paciência de todos, principalmente a vinda do Alex aqui hoje, foi muito especial para nós. Palmas em dobro, né? Saiba então, Alex, que a sementinha que você plantou, como diz o Jackson, já deu frutos maravilhosos, né? E vem dando frutos. E você será sempre bem-vindo, tomara que volte ao Brasil logo, essa pandemia passe. 2022 a gente já esteja aí se reunindo. Vamos manter eu penso que a gente vai manter algo híbrido mesmo, né? Porque, por exemplo, hoje aqui a gente tem a Stephanie, que está lá em Montes Claros, ela não pode estar conosco aqui, porque Montes Claros é 400 e tantos quilômetros longe de Belo Horizonte, é muito longe, né? A Stephanie e a Wanda também, né? São duas participantes que nós ganhamos aí com o fato de podermos estar virtualmente juntos, mas, eventualmente, no outro encontro, quem sabe as meninas possam vir aqui, o ConCol possa ir a Montes Claros, o ConCol possa ir a outros lugares com as jornadas pedagógicas de língua inglesa que nós passamos a fazer. Você não participou, Alex, mas a gente passou a ir às cidades do interior aqui de Minas, levando o programa, levando o projeto, né? E fazendo oficinas com as escolas locais. Olha, já fomos a Divinópolis, depois, né, o Humberto possibilitou isso, já fomos a Nova Lima, já fomos a São João del Rei, íamos este ano a Lagoa Santa, não deu certo, mas a gente ainda pretende fazer isso e começar a ir mais longe, né? A gente quer conquistar esse país, né? Já o projeto da Valdeni, o Unisale, que faz parte do Interfaces, já está conquistando o mundo, está lá em Angola, na Alemanha, sei lá mais aonde. Olha, o negócio está crescendo, viu? Isso aí pode saber que você fez parte dessa história aí. Todos nós estamos fazendo essa história. Parabéns para nós todos. Parabéns. Parabéns. Muitíssimo obrigada, gente, por ficar conosco até agora. Alex, se tiver algumas últimas palavras... Nós que agradecemos, Lena, nós que agradecemos, é muito bom isso, é muito bom. Muito obrigada mesmo. Já, Obrigada, Alex,
que bom te ver! É muito bom ver todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre minha experiência e de compartilhar com vocês, e especialmente ouvir o que vocês estão fazendo e já fizeram nos últimos 5 anos. É muito bom, e eu estou morrendo de saudades do Brasil, do ConCol, de Belo Horizonte, da comida mineira, de muitas coisas. Então, eu vou poder encontrar com vocês logo e que essa pandemia acabar logo, porque a gente já sofreu bastante. Isso aí, estamos te esperando, Alex. Se Deus quiser. Estamos te esperando. Ô, Maralice, agradecer aí os meninos que ficam aí ajudando, o Márcio, o Lucas. São maravilhosos esses meninos. Eu entrei aqui numa tranquilidade, porque eu sabia que meu trabalho estava no poderio do Márcio, então eu estava tão tranquila. Obrigado, O Lucas fez a gravação. É isso mesmo, Rose. É isso mesmo, Márcio. Muito obrigada, viu, Lucas? É muito bom, a gente que não entende muita coisa de tecnologia, saber que tem essas pessoinhas iluminadas aí, dá uma tranquilidade. Somente agradecer mesmo, Márcio, Lucas, porque nos salvam, com certeza. Muito bom. A gente agradece, gente. E a Raquel também, viu, gente? Raquel também é anjinho aí, junto com esses dois. A Raquel também. Hoje ela não pôde Obrigada, estar. Raquel. Teve um compromisso inadiável, mas... Tá aqui ela. Consegui voltar. Foi rapidinho. Que bom que você pôde voltar. Que bom. Então, Raquel também, nossa, os 3 são nossos braços direitos, né, Leila? A gente tem direito. 3 meninos. Gente, muito obrigada. Um bom final de semana. Peraí, Marali. Falar, só um minutinho. Oi. Sim. Você vai falar, Leila? Não, você, querida. Tá. Eu queria pedir uma sugestão de aulas online, quando por exemplo, 1 hora de aula, se vocês puderem escrever lá no grupo, uma sugestão de quebra-gelo, para não ficar só, sabe? Quem puder me dar uma sugestão de quebra-gelo, de alguma coisa assim, mais dinâmica, para adolescente. E o que vocês estão fazendo? E outra coisa, eu queria falar o Clubhouse, Marali, só que ele não dá para compartilhar slide. O aplicativo Clubhouse. Mas realmente tem que ter apresentação de slide. Não dá para apresentar slide, mas ele seria legal assim para um dia, para um bate-papo, assim, marcar, né, fazer uma sala do ConCol e ser só bate-papo. Está sendo ótimo e cabe muitas pessoas e não tem tempo para terminar. Que legal, vamos compartilhando isso lá no WhatsApp, uma hora dessa, a gente faz uma roda de conversa nele. Quer dizer, um Pedagogical Round bem pode ser nesse aplicativo, né? Sim. Com certeza. E você, por exemplo, você não precisa ficar no celular olhando para ele, você pode sair, mexer em outras coisas e ficar conversando, deixar o celular e ficar conversando. E agora ele não precisa mais de convite, abriu para todo mundo. Depois você nos mande lá. Tá? Ótimo, gente. A gente vai aprendendo e colaborando e compartilhando. É isso aí que é o objetivo nosso, né? Um bom final de semana para todos. Até semana que vem. Abra o microfone. Muito obrigada. Um abraço. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. 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 Tudo de bom.